Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sim, Que bom! Deus está conosco, Deus é bom. Como é bom falar com Deus! Vamos falar com Deus? Papai do céu, muito obrigada por este dia. Agora eu peço que o Senhor abençoe todas as professoras, as tias. E agora eu também peço que o Senhor abençoe essa BD que a gente vai ter agora. Que o Senhor também abençoe todas as crianças que estarão assistindo. Que hoje seja um dia magnífico. Em nome de Jesus, amém. Vamos lembrar o versículo do mês de maio? O versículo do mês de maio é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Vamos repetir? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Muito obrigada, crianças! Hoje nós vamos ouvir uma história que está no livro de 1 Samuel, capítulos 8, 9 e 10. Está na Bíblia e é Deus falando conosco, certo? Então vamos lá. Na semana passada nós ouvimos uma história com Samuel. Samuel era criança nessa época. E o tempo passou e ele cresceu, ele continuou vivendo uma vida dedicada ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e ele era muito respeitado. Porém, quando ele já estava velho, os filhos dele estavam sendo os juízes de Israel. E naquele tempo não havia rei em Israel. Os juízes é quem decidiam as causas, as questões. Porém, os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do seu pai. Eles estavam muito mais interessados em ganhar dinheiro e não decidiam as causas com justiças. Eles não seguiam ao Senhor, não amavam ao Senhor, não seguiam os seus princípios. Que feio isso, né? Sim, isso é muito triste, muito feio. E o povo não estava gostando nada dessa história. Eles foram até Samuel e pediram um rei para governá-los. Eles não queriam mais essa história de juízes. Eles queriam um rei como as outras nações tinham os seus reis. Bom, Samuel não gostou dessa história. Porém, ele foi consultar o Senhor. Então ele orou a Deus e o Senhor respondeu assim: faça o que eles querem. Dê a eles um rei. Na tribo de Benjamim havia um jovem chamado Saul. Ele era forte, ele era rico, ele era bonito, ele era alto, ele se destacava entre os outros jovens. E um dia as jumentas do pai dele se perderam e o pai dele pediu que Saul fosse com o seu empregado buscá-la, procurá-las. E ele foi. Ele andou muito, andou bastante e não encontrava as jumentas do seu pai. Depois de muito andar, Saul começou a pensar, que o pai dele poderia estar preocupado com ele e pensou em voltar. Mas o empregado dele falou que naquela terra que eles estavam, que havia uma pessoa que era muito respeitada e que era um santo homem de Deus, e que de repente eles poderiam conversar com ele e ele poderia ajudá-los. Então Saul quis encontrar, e esse homem era Samuel, né? Só que Samuel, um dia antes de Saul chegar na cidade, Samuel ouviu a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus. Deus falou assim: amanhã vou enviar um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o rei do meu povo. Ele libertará do povo do domínio dos filisteus.
Tenho visto o sofrimento e os pedidos de ajuda do meu povo. Quando Samuel viu Saul se aproximando, o Senhor falou assim: Este é o homem que governará meu povo. E Samuel entregou um recado de Deus para Saul. Ele derramou um frasco de azeite na cabeça de Saul, o beijou e disse: O Senhor está te ungindo, chefe do povo de Israel. Você governará e livrará todos o povo de Israel dos inimigos. Deus então mudou o coração de Saul naquele momento. Quando Samuel se despediu dele, o Espírito do Senhor tomou conta de Saul e ele começou a agir como um profeta. Em outro momento, Samuel convocou todo o povo e apresentou Saul. Aqui está o rei, o homem que Deus escolheu para ser o rei de Israel. E o povo gritava: Viva o rei! Viva o rei! E Samuel explicou todos os direitos e deveres do rei. E a partir daquele momento, o povo de Israel teria um rei. E tudo foi escrito num livro. Bom, assim Saul se tornou o primeiro rei de Israel. O povo quis um rei e Deus deu um rei para eles. Pois Deus levanta pessoas para cumprir o seu propósito, a sua boa vontade. Que nós sejamos essas pessoas que se alegram em cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Que maravilha, gente! Eu também quero cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir esses propósitos, a vontade dele através de nós. Amém? Vamos repetir o versículo do mês de maio para ficar bem gravadinho no nosso coração. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Agora vamos encerrar a nossa aula com uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para aprender sobre a sua palavra, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar a cumprir o propósito que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos que assistiram a nossa aula de hoje, que vocês tenham uma semana muito abençoada, cheia de coisas muito legais para contar. Beijo, tchau! 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 Boa semana! Tchau!